Que a paz de Jesus esteja em nossos corações e que possamos, no decorrer desses esclarecimentos, dessa palestra, dessa harmonização que estamos recebendo nesse momento, possamos sair daqui aliviados de nossas dores e nossos fardos. Quando Jesus nos fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele o fez não com um cunho pessoal, mas por uma delegação em nome do Pai. Por que Jesus afirma que Ele é o caminho? Porque seguindo, nós não nos perderemos nas sombrias veredas da incompreensão, do ódio, da injustiça e da perversidade, mas percorreremos caminhos luminosos na trilha da evolução. Por que o Evangelho é verdade? Porque ele é eterno, é imutável. As verdades que Jesus nos ensinou mudam-se os tempos, mas não a sua essência. O Evangelho é a vida, porque aquele que crê em Jesus e pratica os seus ensinamentos viverá pela eternidade. Eu gosto muito de história antiga. Do passado, a gente se reporta e muitas vezes temos a sensação de viver momentos como aqueles. Então, toda vez que fala da passagem de Jesus, naqueles breves momentos que ele esteve entre nós, quando ele seguia com seus discípulos e aquela multidão atrás dele, tem uma passagem que nos remete a uma coisa tão leve, tão bonita, quando Jesus fala o seguinte: deixai vir a mim as criancinhas. Então eu imagino Jesus andando e um monte de molecada, pirralhinho e tal, atrás dele correndo, e seus discípulos tentando afastá-lo, e ele mais uma vez repete: deixai vir a mim as criancinhas. E aí, quando o mestre fala deixai vir a mim as criancinhas, ele está fazendo um dos ensinamentos que é para dizer o seguinte: ele se referia às crianças. Quem são as crianças? O mestre educador falava do ser criança em si, do período da infância, dessa época em que todos somos mais cândidos, humildes e moldáveis. Ele falava da pureza dos pequenos, que ainda não tiveram tempo de submeter-se aos vícios e ainda não aprenderam a malícia do mundo, nem a complexidade exagerada do comportamento adulto. Simplicidade. A vida da criança é simples, e Jesus estava ali exatamente exaltando a simplicidade da vida como mola propulsora para lançar a esse estado íntimo de felicidade no reino dos céus e no coração. Ele não estava se referindo nós pegarmos uma multidão de crianças e deixar a vida, fazer uma caravana de crianças e chegar. Mas ele estava dando uma lição de vida e falava sobre a simplicidade. A criança se contenta com tão pouco, valoriza as pequenas coisas, não tem vaidades, não é dissimulada e nem preconceituosa. Assemelhar-se às crianças é também enxergar o mundo com alegria, com deslumbramento, sem ressalva, sem mágoa. É ser mais leve. Sim, as crianças pesam muito menos do que os adultos. Não carregam os ombros cheios de problemas. As crianças são leves, puras. É ser mais leve nas atitudes, nas preocupações e no apego exagerado às coisas. A ideia de criança de Jesus é o oposto da ideia de velho, não no sentido do idoso, mas aquele que não modifica as suas ideias, as suas opiniões. Ser velho não significa passagem de um período, o envelhecimento. Ser velho é quando nós nos achamos que somos assim e que nada nos mudará, que não altera o seu comportamento, não cede por nada nesse mundo. Velho é quem se deixa amargar pelo caminho. Criança é quem respira alegria,
e dá nova chance a si mesmo e aos outros todos os dias. Então, nós somos, às vezes, criança. Às vezes conseguimos ter leveza em nosso coração, mas muitas vezes carregamos um fardo que colocamos mais peso nele, muito mais do que ele representa. Porque se nós sabemos que Jesus nos fala que ele é a verdade, o caminho e a vida, e se nós o seguimos esse ensinamento, nós vamos olhar essa passagem do Evangelho com essa leveza. A criança, ela pode brigar. Então, geralmente, quem tem bastante criança, percebe, elas podem discutir, elas brigar, mas ali em 2 minutos, elas estão juntas. Então, ficamos muito felizes, como o Jobson falou, ali naquele anexo, nós temos de 10 a 14 crianças todas as noites, todas as quartas-feiras, tendo evangelização. Tendo essa evangelização, porque elas estão sendo explicadas os ensinamentos de Jesus. Mas elas não deixam de ser criança. Dias atrás, saindo dali, e nós ficamos aqui, e eles ali estavam se enrolando na grama, brigando, discutindo, um estava odiando o outro e tal. 2 minutos depois, eu encontrei meu melhor amigo aqui nesse brincadeira. Então, assim, já era o melhor amigo. Então, nós temos que ter essa alma de criança, essa leveza, essa pureza de espírito, né? Então, assim, além das crianças, né, Jesus também falava: deixar vir a mim os tímidos, os débeis, os que necessitam de amparo e consolo. Deixar vir a mim os ignorantes, para que eu os ilumine. Deixar vir a mim todos os sofredores, a multidão dos aflitos e dos infelizes, que eu lhes darei o grande remédio para os males da vida, revelando-lhes o segredo da cura de suas feridas. Mas e aí, meus irmãos? Qual é esse bálsamo poderoso, de tamanha virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e espírito? É o amor à caridade. Mais uma vez o que ele falou aqui. Aqui nós praticamos o amor e a caridade. É o ensinamento de Jesus. Todos os instantes da nossa vida, todos os instantes de vossa vida, direis: meu Pai, que se faça a tua vontade, não a minha. É outro ensinamento de Jesus. Que se te apraz experimentar-me pelas dores e pelas atribulações, que seja isso bendito, que eu aceite isso, porque é para o meu bem. Eu sei que a tua mão pesa sobre mim. Se te agrada, Senhor, apieda-te da minha frágil figura. Dá-me um coração puro. Me ajuda a refazer a minha trajetória e encontrar esse amor divino nas pequenas coisas. Se tiverdes amor, tens tudo o que mais pode desejar na terra, pois serei a pérola mais sublime, que nem as mais diversas circunstâncias, nem todas as dores poderão me abalar. Se tiverdes amor, tereis colocado os vossos tesouros onde nem a traça, nem a ferrugem os devoram, e vereis desaparecer insensivelmente da vossa alma tudo que lhe possa machucar a pureza. Dia a dia sentireis que o fardo da matéria se torna mais leve, e como um pássaro que voa nos ares, não se lembra da terra. Subireis incessantemente, subireis sempre, até que a vossa alma se encontre impregnada de luz. Então, todos esses ensinamentos, o Mestre Jesus nos coloca. Para que possamos ter a pureza do coração, nós precisamos ter uma formação moral, ter um ensinamento evangélico dentro, a começar pelas nossas casas. Porque se ele fala: deixar vir a mim as criancinhas, pois tem o alimento que fortifica os fracos, conduzir as crianças a Jesus significa
incutir no coração os preceitos evangélicos, a fim de que seus atos possam revelar o futuro com nobreza e dignidade. Por isso, a importância de um lar, que é a primeira escola, pois ficará gravado na consciência desses seres pequenos as firmes noções do cristianismo, sentido e vivido. Imprime-lhe no caráter os elementos fundamentais da educação. É necessário que desde os primeiros momentos da vida de uma criança, ela se sinta ambientada em um lar equilibrado, que possa ver e sentir o que é bom e o que é belo, e aprender o que é nobre. Se o lar não é evangelizado, as lições acolhidas fora deles podem ser apenas um conhecimento a mais, também no campo da religião. Para a inteligência infantil, ela tem que ter exemplo, e os maiores esforços dos melhores educadores, dos melhores professores, não conseguirão atingir a consciência desses seres se o seu ambiente doméstico é um lar onde brigas, palavrões, xingamento, onde a criança dorme, levanta, faz suas refeições e convive diurnamente, é no educandário da casa. E se esse educandário não tiver um pouco de equilíbrio, de paz e harmonia, não adianta nossas queridas educadoras aqui terem maior boa vontade, porque essas crianças ficam aqui quanto? 1 hora? 1h30? Quantas horas ela permanece na escola? Mas quantas horas ela permanece no lar? Acordar uma criança aos gritos e aos empurrões, ela certamente ficará de mau humor o dia todo. Sabemos que para hoje os pais é muito complicado, é muito complexo, porque temos horário para cumprir, e as crianças gostam de dormir até mais tarde, né? Então hoje realmente, se nós formos analisar, mas ela tem que se sentir segura, porque assim, o pai se torna um herói para o filho, a mãe uma heroína para a filha, e depois elas mudam de posição, elas odeiam o pai e amam a mãe, ou vice-versa, né? Dependendo da fase que ela está. Mas se ela tiver a essência, essa criação que nós pais podemos transmitir a esses nossos jovens, que serão os novos, os reformadores desse mundo, certamente eles vão crescer na essência. Tem um ditado popular que diz que quem está no bom caminho nunca descarrilha. Ele pode, o jovem, se ele tiver uma formação boa, um lar equilibrado na sua primeira infância, onde ele vai tirar o sumo da educação, ele pode descarrilhar sim. O mundo ali fora é cheio de atrações. Ele também não é uma criança, porque a gente sabe que é um espírito, às vezes, muito antigo, muito velho, de quantas reencarnações. Mas se ele tiver uma essência, uma raiz, pode acontecer o que acontecer, ele volta para o caminho certo. Quando nós vamos plantar uma plantinha, se nós chegarmos e colocarmos ela na terra de qualquer jeito, ela morre. Agora, se nós pegarmos a terra, fizermos um buraco, cavarmos o buraco, fazermos todo o processo de plantio, colocar uma estaca quando ela começa a pender, essa planta vai se tornar uma árvore vigorosa. Agora, se a criança não tiver disciplina, não tiver um pulso firme, no sentido de direcionar essa criança para o lado bom, ela vai se tornar uma criança que nem uma vara verde, de um lado para o outro. Vai ser uma criança que vai ser facilmente chamada a alguma coisa que não é muito boa, ela vai, porque ela não tem um discernimento. Agora, se ela tiver uma diretriz, se ela tiver um caminho certo, ela sem dúvida nenhuma será um adulto, um jovem com mais personalidade e pronto para enfrentar o mundo lá fora. Vai saber dizer não no momento certo. Vai saber dizer sim. Vai ser solidário. Vai ser uma pessoa que vai cuidar da natureza. Ecologicamente, nós temos assim
seres maravilhosos, crianças que estão nascendo hoje realmente muito voltadas para a ecologia, criança que hoje repreende o pai porque está acima da velocidade permitida, criança que tem o discernimento de dizer: meu pai, você bebeu ontem e você estava com o carro da empresa, a minha mãe pode te perdoar, mas a empresa certamente não vai te perdoar por essa falha que tu cometeu. 9 anos. Então são crianças que nascem com uma formação maravilhosa, mas tem que ser bem conduzido. Quando o pai me falou isso, eu fiquei imaginando como que o pai age nisso, porque ela viu o pai bebendo, ela viu o pai dirigir, e ela chegou em casa: minha mãe pode até te perdoar, mas a tua empresa, se descobrir isso, não vai te perdoar. Olha o senso de esclarecimento que tem o ser. Então, nossos jovens estão nascendo hoje preparados para enfrentar o mundo, mas os pais, os adultos que estão à sua volta, são aqueles que precisam dar um direcionamento à nova diretriz. Então, deixar vir nas minhas criancinhas é nos chamar a responsabilidade. E se nós formos aqueles que já não temos mais criança para conduzir, que de repente nossos netos também já estão grandes, mas somos aqueles que temos que trazer a criança que estava adormecida dentro de nós, para que ela flua, que ela apareça, para a gente ter uma velhice melhor. E eu gostaria de fazer a finalização dessa palestra de hoje, lendo um momento, uma redação do momento espírita. E é com base no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de 13 a 16. É um poema. Quero ser menino contigo. Minha vista cansada, meu seio triste. Colhi pela calçada, raio de sol que persiste. Saudade da criança que um dia fui. Vontade, ânsia de um rio que não mais flui. Haverá como retornar? É possível ser menino e voltar a despertar? Abro a porta do futuro e encontro o rosto lindo do meu filho. Deus o fez parecer comigo, para que nunca esquecesse do menino eterno. Quero ser menino contigo, meu filho. Menino que quer aprender, que quer estudar, que quer se deslumbrar todos os dias. Quero ser menino contigo e viajar pela terra mais uma vez, como se fosse a primeira vez, pois as crianças sempre assistem o que gostam diversas, com alegria e emoção, como se fosse pela primeira vez. Muito obrigada a todos e que Jesus permaneça em nossos corações. Agora vamos fazer